A história começa com um enxame de ogros vermelhos atacando uma cidade. As pessoas paralisam, aterrorizadas, enquanto um dragão circula no céu. Um homem cavalga esse dragão, entoa um feitiço, e centenas de talismãs de papel chovem. Cada talismã gruda num ogro, e então, bum, uma selvagem cadeia de explosões os varre e até explode parte da cidade. Um ogro cambaleia para longe, e o dragão o abocanha numa única mordida. Aquele cavaleiro, ele é conhecido como o exorcista mais forte vivo. Ele buscou poder tão intensamente que a corte imperial começou a temê-lo. Eles se voltaram contra ele, enviaram até seu estudante favorito para enfrentá-lo, e o traíram. Com a morte se aproximando, ele lamenta não ter sido mais cuidadoso, dispara um feitiço secreto de reencarnação, e jura viver mais inteligentemente da próxima vez. Corta para uma nova vida, um garoto chamado Seika está dentro de um círculo mágico brilhante. Seu pai o testa com pedras elementais para medir seu poder, e nada se acende, mana zero. Seu irmão Gray ri, chamando-o de inútil. Seika percebe que a magia deste mundo não é como as artes espirituais que ele usava antes, mas mesmo sem mana, ele pode sentir uma forte energia espiritual zumbindo dentro de seu corpo. Papel é caro, então Seika junta folhas e se torna criativo. Ele cria shikigami delas, alguns se transformam em pequenos ratos, outros viram corvos. Gray se aproxima, zombando, e levanta a mão como se fosse bater nele. Os corvos de folha mergulham para proteger Seika. Seu irmão mais velho, Luft, corre, espanta os pássaros, percebe que Seika não está segurando nenhuma arma. E, embora desconfiado, arrasta Gray para ser tratado. A vida em casa não é boa. Seika é filho de uma concubina, então todos o tratam como se fosse de segunda classe. Ninguém realmente presta atenção nele. Ele continua se esforçando de qualquer forma, faz seu próprio papel pedaço por pedaço e finalmente consegue criar um talismã de papel de verdade. Há uma batida na porta dele. Uma jovem criada, Ifa, devolve seu casaco. Gray o jogou fora mais cedo. Gray entra logo depois, provoca os dois, ordena que Ifa volte ao trabalho e se gaba de que estará frequentando a Academia Imperial de Magia. O pai deles aparece, diz aos meninos para voltarem ao treinamento e Seika pergunta se pode se juntar. Lá fora, Luft mostra sua habilidade primeiro. Uma lâmina de vento corta uma enorme pedra ao meio. Gray vai em seguida e lança uma bola de fogo no alvo. Sentindo-se presunçoso, ele diz a Seika para tentar. Seika hesita, ele não quer expor o que realmente pode fazer. Mas talvez uma demonstração sólida o impeça de ser intimidado por Gray. Ele levanta a varinha, invoca suas artes espirituais e dispara uma chama azul que oblitera o alvo instantaneamente. Sem cântico, sem preparação, todos apenas olham. Gray balbucia algo sobre poder residual na varinha, mas o pai deles, pela primeira vez, admite que Seika tem talento. Ainda assim, ele se recusa a deixar Seika estudar magia, dizendo que ninguém sem mana jamais se torna algo. Ele pelo menos designa um tutor para Seika, o que significa acesso a livros. Seika se joga na leitura e até espia as aulas de Gray para se manter atualizado. O tempo avança e Seika completa seu trabalho com talismãs. Em sua vida passada, ele costumava subjugar demônios e selá-los em outro reino para invocar mais tarde. Talvez isso ainda funcione aqui. Para um teste, ele chama seu servo mais obediente, uma porta se abre e uma jovem garota sai. Seika não a reconhece de imediato, mas ela se lança sobre ele, emocionada por vê-lo novamente. Ela é Yuuki. Ela explica que sua aparência é diferente porque sua energia espiritual agora está mais fraca do que antes. Seika fica aliviado que sua técnica funciona. Yuki pergunta o que ela deve fazer, mas ele diz que isso foi apenas um teste e que ela não deve ser vista. Ela encolhe-se num lobo minúsculo, resmungando que está farta daquela outra dimensão e insiste em ficar com ele de qualquer maneira. No dia seguinte, Gray explode com a Ifa por derramar água nele, então seu tom se torna pegajoso. Ele insinua que ela deveria compensá-lo com seu corpo. Seika intervém, diz que precisa de Ifa para algo, e bloqueia o soco de Gray como se não fosse nada. Gray sai furioso. Ifa agradece a Seika e o leva discretamente para fora, até um coelho ferido. Podemos salvá-lo? Ela pergunta. Seika arranca um pelo do animal, usa seu talismã e o cura. Ifa fica impressionada, e Seika nota algo nela. Ela consegue ver os espíritos ao redor dos seres vivos. Nervosa, Ifa admite que também consegue ver espíritos elementais, mas esses espíritos evitam ativamente Seika, o que ela acha estranho. Seika pergunta se ela pode comandá-los. Ela se lembra de uma vez ter gritado com espíritos do vento que estavam roubando sua roupa, e eles recuaram. Seika se oferece para ensiná-la. Ifa diz que não tem mana, mas Seika estabelece um exercício. Ele invoca uma pequena chama espiritual, e diz a ela para dissipá-la. Ela pede educadamente para a chama ir embora, sem sorte. Frustrada, ela estala e ordena que desapareça, e ela se apaga. Ela ainda não é forte, mas Seika pode dizer que ela se tornará uma aliada séria. A partir de então, os dois treinam em segredo sempre que podem. Meses se passam, estações mudam. Eles continuam. No 12º aniversário de Seika, nada acontece, nenhuma festa, nem mesmo seu pai em casa. Ele tenta ignorar. Do nada, seus irmãos aparecem com espadas de madeira. Gray ainda o provoca, dizendo que o único futuro de Seika é o exército, mas Luft explica que eles realmente querem ajudá-lo a aprender o básico da espada.
Antes que pudessem fazer muito, criadas irrompem. Um monstro está vindo, e o pai não está aqui. Seika já pode senti-lo se aproximando. Na floresta, a cabeça de um enorme tritão ancião avança pelas árvores. Gray entra em pânico e corre. Luffy ordena que todos se protejam. Seika corre para fora e vê a besta focando em Ifa. Ela avança, então recua quando uma explosão de chamas a bloqueia. Ifa conseguiu comandar um espírito de fogo sozinha. Seika rapidamente afasta o monstro, alinha seu tiro e lança um veneno espiritual direto em seu rosto. O tritão ancião desaba, completamente incapacitado. Seika se move para domá-lo. Os espectadores ficam atônitos. Um único golpe para acabar com uma ameaça daquelas. Eles aplaudem, e pela primeira vez, Seika se sente notado. Ele se vira, acena para sua família e pensa: talvez este seja o começo da vida que eu tenho buscado. Após o incidente com o tritão ancião, Seika recebe uma celebração adequada pela primeira vez. Seu pai o elogia, dizendo que mesmo aventureiros experientes teriam tido dificuldades com aquele monstro. Como recompensa, o pai lhe oferece um desejo. Seika pede para estudar magia na Academia Real. Lembrando como Seika sempre se ensinou sem parar, o pai concorda, mas avisa que o status nobre não ajudará no teste. Seika deve passar apenas por sua habilidade. Seika então pede para trazer Ifa como sua acompanhante, para que seu raro dom permaneça por perto. Ifa entra em pânico, e o pai imediatamente diz que é inútil porque ela não tem magia. Seika decide provar o treinamento deles. Ele entrega a Ifa sua varinha e diz a ela para fingir lançar nota de chama, enquanto na verdade ordena o máximo de chamas espirituais que puder. Ela segue sua deixa e dispara uma explosão poderosa. Gray fica boquiaberto, magia intermediária, assim, do nada. E o pai permite que Ifa também vá. Gray explode com a decisão. Ele argumenta que enviar dois irmãos pelo mesmo caminho da academia quebra a tradição. O pai concorda com a parte da tradição, mas vira o jogo contra Gray. Já que Gray passou anos balançando espadas em vez de aprimorar a magia, ele se juntará ao exército imperial em vez da academia. Gray se recusa a aceitar e desafia Seika para um duelo para decidir quem fica com a vaga na academia. A mãe tenta impedi-los. Seika aceita de qualquer forma. O pai marca o duelo para a manhã seguinte. De volta ao quarto de Seika, Yuki aparece com comentários picantes sobre o drama. Uma batida os interrompe. Luffy chega. Ele deseja a Seika um feliz aniversário atrasado, entrega-lhe um presente, uma caneta de vidro e pede desculpas por manter distância. Ele está orgulhoso, Seika se saiu bem, e pede que ele pegue leve com Gray durante o duelo. Ele também deseja sorte a Seika na academia. Naquela noite, a janela se abre com um estrondo. Gray invade e exige que lutem agora. Ele não vai esperar pelas regras ou pelo amanhecer. Ele zomba que Seika teve sorte com o monstro e só venceu por acaso. Gray lança nota de chama, envolvendo Seika em fogo para mostrar que também pode usar magia intermediária. Não faz nada. Ele continua com lança de vento, parada friamente pela barreira de Seika. Seika puxa um talismã de papel. Gray continua lançando ataques, nenhum acerta. Seika pronuncia um comando: não se mova, e Gray congela no lugar. Então, Seika amassa o talismã em sua mão, e Gray sente a mesma dor subir por seu braço. Abalado e confuso por qualquer que seja esse poder, Gray finalmente se rende e desmaia. Yuki pergunta se deixar Gray ver tanto e ir embora é inteligente. Seika diz que prometeu a Luffy que pegaria leve. Gray o chamou de sortudo, mas a verdade é que tudo foi planejado meses atrás. Meio ano antes, Seika invocou um ciclope imponente chamado Nildu. Apesar da aparência assustadora, Nildu estava emocionado em servi-lo novamente, Yuki ainda se gaba de ter sido invocada primeiro. Após estudar os monstros locais, Seika ordenou a Nildu que levasse o tritão ancião para baixo da montanha, cronometrando tudo para quando Seika pudesse estar lá. Yuki se pergunta por que ele simplesmente não exibe sua verdadeira força. Seika lembra que esquemas astutos são para os fracos. Como ela diz, o mataram em sua vida passada, ele não repetirá esse erro. Logo depois, Seika e Ifa se preparam para partir. Luffy transmite a mensagem do pai. Seika deve estudar muito, e Ifa deve cuidar dele. Na estrada, Seika presenteia Ifa com um colar. Ela se ilumina quando ele explica. São pedras de mana para ajudá-la a atrair espíritos elementais. Eles estão animados para a jornada até que Seika fica verde de enjoo de movimento. Aparentemente, carruagens o arruinavam mesmo em sua vida anterior. Ele finalmente se acalma quando a cidade da academia surge à vista, um lugar fortificado dedicado a dominar a magia. De volta para casa, o pai pensa que Seika deve estar perto de chegar. Sua mente divaga para 12 anos antes, quando uma mulher deixou um bebê em sua porta e desapareceu. Aquela criança era Seika, na verdade, o filho do irmão do pai, Gilbert. Gilbert se formou na academia, tornou-se um aventureiro e desapareceu após entrar nas Terras Infernais. O cabelo e os olhos pretos de Seika são raros neste país, e ele começou a usar magia com apenas 1 ano de idade. Isso assustou Luffy e deixou Gray ressentido depois que Seika foi mais tarde julgado como não tendo mana. O pai sempre sentiu algo incomum em Seika, algo que poderia moldar um herói ou um tirano. Ele se sente culpado por enviar Gray para o exército, mas considera muito arriscado colocar Seika lá.
A academia ele espera, guiará Seika no caminho certo. Nos dormitórios, Seika e Ifa verificam seus quartos. Ifa fica surpresa, ele realmente tem uma fraqueza, e brinca sobre ficar com ele já que ele é seu mestre. Seika interpreta mal como compartilhar o jantar e diz que perdeu o apetite por causa da viagem. Decepcionada, mas atenciosa, Ifa vai buscar comida. Yuki aparece e resmunga que Seika é um caso perdido com garotas. Ela afirma categoricamente que Ifa está apaixonada e está até se apoiando em seu status de escrava para ficar perto. Seika fica atordoado, eles vagam pela cidade mais tarde e Seika sente uma energia estranha no ar, mas eles continuam e seguem para o registro. Quando ele menciona que é de uma casa nobre, as pessoas começam a sussurrar. Ifa se apresenta como sua escrava, chocando a todos. Um dispositivo mágico verifica a mana. Ifa mostra afinidade com vento e fogo. Seika coloca a mão e nada acontece. Ele calmamente lhes diz que não tem mana. O examinador diz que ele ainda pode se inscrever. Os estudantes murmuram que ele entrará apenas pelo nome da família. Irritada, Ifa acidentalmente libera um pouco de chama. Os sussurros cessam quando uma garota confiante passa. Seika nota algo incomum nela. Ela se apresenta como Amo e coloca a mão no dispositivo. Ele irrompe em branco ofuscante, forte afinidade com todos os 4 elementos. A sala inteira fica a olhar. Seika agradece por calar a fofoca. Ela responde que não o estava ajudando em nada e acrescenta que um garoto com mana zero não tem o que fazer aqui. Ele só vai atrapalhar. Seika, no entanto, reconhece a aura dela. Ela é sua discípula preciosa do outro mundo, com um rosto diferente. Alma. Durante a prova prática, o examinador explica a configuração. Múltiplos alvos, um para cada elemento. Sua pontuação é o total de acertos. Os estudantes cantam e atiram. Seika não fica impressionado. Chega a vez de Ifa. Ela lança nota de chama sem encantamento, gerando uma labareda massiva que até queima um alvo resistente ao fogo. Suspiros por toda parte, magia intermediária, sem cântico. Ela passa para a lança de vento e oblitera o próximo alvo, então pede desculpas pela bagunça. Ela ainda se preocupa em passar, mas Seika, vendo o quão longe ela chegou, fica com os olhos marejados. Seika se aproxima em seguida. As pessoas sussurram novamente sobre sua falta de mana. Ele dispara uma chama azul e os cala. Para o teste da terra, ele se apoia em seu conhecimento de artes espirituais e converte o alvo de granito em cristal, estilhaçando-o. O examinador entra em pânico, incerto sobre qual feitiço poderia fazer aquilo. Seika não pausa. Ele usa um talismã para a parte da água, extrai artes congeladas, produz água e a transforma em uma geleira no local. A multidão fica atônita. Seika se pergunta se ele exagerou um pouco. Depois a equipe compara anotações em descrença. Ifa foi medida como fraca, Seika supostamente não tem mana, mas ambos se apresentaram daquela forma. Eles listam os destaques e Amu está no topo. Ela destruiu todos os 6 alvos completamente. Um examinador até sugere que ela pode ser a heroína profetizada que aparece quando o Rei Demônio retorna. Alguns dias depois, as notas do exame são divulgadas. Ifa está nervosa, achando que estragou tudo. Seika escaneia o quadro e ele é o terceiro. Ele fica confuso, quem o superou, até que vê Ifa em segundo, o que o deixa absolutamente atordoado. No topo está Amu, e Ifa não consegue deixar de admirá-la. Logo, suas cartas de aceitação chegam. Eles seguem para uma academia para a cerimônia de boas-vindas. Ifa se preocupa que eles serão separados, já que os dormitórios são distintos, mas Seika diz a ela que ficará tudo bem. Ele de repente sente um arrepio estranho, e pergunta se ela consegue ver algum espírito. Ifa diz que há muitos espíritos sombrios flutuando por perto. Eles seguem a sensação e encontram um enorme círculo mágico. Parece suspeito, mas como pode pertencer à escola, eles recuam. Ainda assim, Seika discretamente deixa alguns talismãs para trás, por precaução. Dentro do salão, há um enorme banquete. Seika não resiste a pegar alguns lanches. Amu se apresenta como representante estudantil para fazer o discurso de abertura. Enquanto ela fala, Seika sente o círculo mágico ganhar vida. Algo está vindo. As portas explodem para dentro e demônios menores invadem. Estudantes gritam e correm para se proteger. Seika observa seus feitiços selvagens, a maioria fracos e desfocados. Um demônio se aproxima da multidão e Seika se prepara, mas Amu surge num flash. Fatia o demônio, então o atinge com uma lança de vento, lutando de frente. Seika, enquanto isso, usa seus talismãs plantados para escanear o terreno e localiza o conjurador perto do círculo. Ele diz a Ifa para ficar segura e se afasta discretamente, deixando apenas um talismã para trás. Na floresta, ele encontra o Invocador, um demônio com armadura de metal que zomba dele por aparecer sozinho. Mais demônios menores correm em direção a Saika. Ele achata 2 instantaneamente e prende o terceiro. Impressionado, o líder se apresenta como Ganis, o demônio de metal. Seika ataca com talismãs invisíveis, mas Ganis os desfaz, de alguma forma vendo o que deveria ser invisível. Seika lança mais, Ganis bloqueia novamente, o demônio dispara uma lâmina, Seika desvia, então a lâmina reaparece do nada. Armas teletransportadoras. Ganis troca ataques lançando fogo, piscando para trás de Seika e o atacando. Seika até perde um braço na pressa. Lembrando como os demônios vasculharam o salão, Seika pergunta o que ele procura.
Ganis diz que está caçando o herói. Seika chama isso de mito. Ganis discorda. A paz fez as pessoas esquecerem, mas um oráculo veio 12 anos atrás. Ele acredita que Amu é essa heroína. Ele crava mais lâminas em Seika e o finaliza apenas para Seika se levantar bem. Ganis fica abalado, ele esfaqueia Seika na cabeça. Seika ignora, dizendo que pode reviver. Ganis jura matá-lo e impedir a heroína antes que ela se revele. Seika responde que Ganis não entende o que realmente significa ser o mais forte. Seika desvia de uma nova saraivada e inunda a área com água, levantando um redemoinho. Ganis se teletransporta para longe. Ele pisca de volta, e bem quando Seika abre um portal e invoca uma besta do trovão que atinge o demônio com raios. A fumaça se dissipa, nenhum corpo. Uma lâmina atinge Seika por trás, então Seika revela que na verdade prendeu Ganis, detonando uma explosão massiva. O demônio ainda vive, ganhando poder, e provoca que Seika deve estar ficando sem talismãs. Seika apenas sorri. Ele tem estocado por anos. Hora de acabar com isso. Seika abre um portal mais profundo e invoca um de seus principais familiares, a Serpente Dragão. Ganis fica horrorizado. Ele afirma que nem mesmo o Rei Demônio teria um dragão sob seu comando. A serpente avança e o esmaga em uma única mordida. Quando Seika tenta dispensá-la, a besta fica selvagem e tenta fugir. Ele lança talismãs pelas árvores, o encurrala e o força de volta ao seu portal. A rebelião o preocupa. O estado mais fraco deste corpo deve estar afetando seu controle. Yuki aparece e pergunta se queimar tantos talismãs de corpo duplo valeu a pena. Seika diz que sim, ele precisava mapear os padrões de ataque de Ganis, sem realmente morrer. Seika retorna ao salão. Ifa corre, ansiosa. Ela explica que Amu, sozinha, derrubou os 3 demônios menores lá dentro. Os estudantes olham para Amu com admiração e medo. Vendo aqueles olhares, Seika reconhece aquela vibração de sua vida passada. Se as coisas continuarem assim, ela ficará isolada, assim como ele ficou. Ele decide que vai ajudar Amu a se tornar mais forte, para que ele possa finalmente relaxar e desfrutar de uma vida mais tranquila. Um mês se passa. A academia se acalma após o incidente com o demônio. Seika tenta ser amigável com Amu. Ela permanece fria e o ignora. A caminho da aula com Ifa, um recipiente acima deles tomba e derrama. Seika os teletransporta para o lado. O professor Cordell pede desculpas, dizendo que é uma mistura especial de sangue de monstro e minerais para sua pesquisa. Ele tentou movê-lo com magia e estragou tudo. Ele se desculpa e se afasta arrastando os pés. Na próxima palestra, o professor deles anuncia o ritual de aniversário de fundação. As 2 melhores estudantes, Amu e Ifa, devem levar a nova lista de alunos para um templo na floresta para uma bênção. Seika franze a testa, aquela floresta é onde ele batalhou o demônio. Ele pergunta o que acontece se um estudante recusar. O professor diz que o próximo na classificação ocupa o lugar. Seika imediatamente diz a Ifa para recusar. A turma ofega. Ele explica que uma cerimônia tão importante não deveria ser realizada por uma escrava. Após a aula, ele pede desculpas a Ifa, e ela percebe que ele estava desviando a atenção de Amu, que havia começado a atrair ressentimento após a luta contra o demônio. Ela o provoca, perguntando se Amu é o tipo dele. Seika diz que só quer ser amigo dela, ela é a mais forte e que a vida é solitária. Ele diz a Ifa para imaginar ser tão poderosa que todos a elogiam e a temem. É pra lá que Amu está indo. Alguns dias depois, Seika pega a lista e parte com Amu em direção à floresta. Amu o observa, presumindo que ele está tentando flertar, mesmo que ele já tenha Ifa. Seika diz: ela está enganada, não há nada romântico acontecendo. Amu agarra a cabeça com uma dor aguda e Seika avista um círculo mágico escondido. Ele se ativa, transportando-os para uma masmorra. 3 homens lagarto os atacam. Amu corre para a frente e os elimina com uma única bola de fogo. Um ogro aparece atrás dela. Seika ergue um pilar de madeira do chão e esmaga seu crânio. Amu chama o feitiço dele de estranho. Seika descarta como uma técnica especial de nobre. Eles avançam mais fundo. Seika ilumina os túneis com talismãs e começa a colá-los ao longo do teto enquanto seguem. Yuki espreita, confusa com o rastro de migalhas. Seika explica que está deixando marcadores, para que seus Shikigami na superfície possam rastrear o caminho e guiá-los para fora quando a oportunidade surgir. De repente, Yuki nota mais monstros vindo. Amu ataca novamente, mas sua cabeça começa a latejar e ela desmaia. Seika corre. Ele crava estacas de madeira em um monte de monstros, mas há muitos. Como Amu está caída, ele invoca uma centopeia gigante e ela aniquila o resto. Amu acorda e fica chocada que tudo está morto. A cabeça dela dói novamente, mas alivia quando Seika levanta uma barreira. Ele diz que sua barreira pode bloquear maldições e pergunta quando suas dores de cabeça começaram. Ela diz que começaram depois que ela se matriculou na academia.
Ela não acredita que seja uma maldição, pois não viu nenhuma marca. Seika explica que há lugares que ela não consegue verificar facilmente, o que a deixa preocupada. Ela permite que ele a inspecione em busca de sinais, mas eles não encontram nenhuma marca visível. Ele diz que a maldição pode estar oculta de outra forma. Como a barreira impede o efeito, eles podem presumir que ela está amaldiçoada. Amu pergunta se ela deve permanecer na barreira para sempre. Usando um fio de cabelo dela, Seika cria um substituto, para que ela não precise ficar na barreira o tempo todo. Eles conversam e se conhecem melhor. Amo o provoca sobre Ifa, dizendo que Ifa está apaixonada por ele. Seika responde que Ifa é como uma família para ele. Emu ri, pois é raro um nobre chamar seu escravo de família. Seika explica que sempre foi tratado como um estranho, e Ifa foi a única que o tratou normalmente. Omu começa a mencionar sua própria família, mas é um assunto delicado. Então Seika muda de assunto e pergunta do que ela gosta. Ela diz que sempre amou lutar, seus pais achavam isso estranho porque a maioria das pessoas odeia se machucar. Ela até se juntou a um grupo que foi aniquilado, mas ainda assim queria mais batalhas. Todos diziam que havia algo errado com ela. Ela veio para a academia para ficar mais forte, esperando que, se tornasse a mais forte, lutar se tornaria entediante e ela poderia se sentir normal. Mas depois da batalha contra o demônio, ela se divertiu demais, então acha que está quebrada. Seika diz a ela que não é estranha. Baú. Eles encontram o caminho e chegam à sala do chefe. Um monstro enorme parecido com uma naga aparece e cospe ácido em Seika. Amu o distrai com lança de vento. Seika invoca uma lança de metal e o prende. Amu dispara, o que desencadeia uma explosão em cadeia. Ela avança rapidamente e apunhala sua cabeça, finalizando-o. Após a luta, eles estão empolgados. Realmente derrotaram um chefe de masmorra. Na sala do tesouro, encontram uma espada de Mithril. Seika a dá a Amu e um anel mágico, que ele guarda para si. Eles escapam e se reportam ao professor. Ela nem sabia que havia uma masmorra sob o templo. O círculo mágico desapareceu, então não conseguem rastrear o culpado. Seika então faz uma visita ao professor Cordell. Após o ataque demoníaco e a armadilha da masmorra, Seika decidiu que deveria haver um infiltrado. Cordell fica assustado, pensando que havia limpado todas as evidências. Seika diz a ele para parar com a farsa. Cordell não é um demônio, ele é humano, mas trabalha para demônios. Seika examina o ritual e o considera inteligente. Cordell se gaba. É uma maldição que usa magia de luz e mata alvos à distância, parecendo uma doença. Ele se vangloria de que a usará em Amo. Seika aponta que ele já está protegendo. A maldição atinge aqueles cobertos de sangue demoníaco. Amu matou os demônios, então ela foi salpicada. Seika invoca o demônio que capturou antes e se cobre com o sangue dele, tornando-se o alvo. Então, ele usa uma contramaldição de sua vida passada para refleti-la. Cordell começa a sangrar e a desabar sob sua própria maldição. Seika fica impressionado que Cordell tenha criado uma maldição do zero neste mundo, mas maldições são a especialidade de Seika. Mais tarde, Yuki pergunta como ele sabia que Cordell era o traidor. Seika diz que seu Shikigami encontrou pólen nas roupas de Cordell, de flores que só crescem perto do círculo mágico. Com isso resolvido, Seika espera viver como um estudante normal. Ele dá a Ifa o anel mágico para ajudá-la a atrair espíritos elementais. Ele tenta ser amigável com Amu, mas ela ainda age friamente com ele, embora seja estranhamente mais calorosa com Ifa, o que o confunde. Um ano se passa. A vida é pacífica. Em outro banquete escolar, Amu agradece a Ifa por ajudá-la a estudar o ano todo e diz que está feliz por finalmente poderem desfrutar da comida, já que os demônios arruinaram o último. Seika monitora silenciosamente o campus com seus talismãs, por precaução. Então o vice-diretor aparece e diz que a diretora quer ver Seika e Ifa. Amu brinca que ele será expulso, mas Seika sente algo diferente. Eles entram no escritório e encontram uma pequena mulher anã, a diretora. Ela esperava que Seika fosse mais arrogante. Seika fica surpreso. Uma demi-humana dirige a academia. A diretora anota seu comentário e se lembra de alguém. Seika se pergunta se ela conhecia seu pai, mas ela está pensando em seu tio, que na verdade era o verdadeiro pai de Seika. Ela vai direto ao ponto, quer que Seika entre no torneio de esgrima da capital. Ela chama outra estudante, Mabel, e explica que a academia tem 2 vagas, uma para Mabel, a outra para Seika, ou Ifa. Amu fica chocada, ela não foi escolhida. Ela pergunta por que estão entrando em um evento de espada. Ifa explica que as regras agora permitem magia. Amu ainda não consegue acreditar que não foi selecionada, já que é habilidosa tanto com espada quanto com feitiços. A diretora diz que simplesmente sente que Seika é a pessoa certa. Seika sugere que a escola não quer enviar alguém muito forte, ou outras academias podem recrutá-los. Amu então pergunta por que Seika foi escolhido, se é esse o caso. Seika se descreve como mediano. Amu claramente não acredita. Eles conversam sobre Mabel. Amu adivinha que Mabel é uma nobre que entrou por conexões. Mabel aparece de repente e diz que a verdadeira razão pela qual Amu não foi escolhida é que ela é muito fraca. Amu se anima, pega emprestado espadas de treino e a desafia. Enquanto se preparam, Seika percebe que Mabel é muito confiante com a lâmina. Ifa se pergunta se deveriam parar, mas Seika quer ver o quão boa Mabel realmente é.
O duelo começa. Amu avança. Mabel bloqueia, contra-ataca imediatamente e a domina em um instante. A luta termina. Mabel sorri e chama Amu de heroína. Amu retruca que Mabel usou magia. Mabel diz que Amu é fraca porque sempre espera segundas chances. Ela então avisa Seika para se retirar se não quiser se machucar, porque o torneio será brutal. Seika agradece pelo aviso. Ifa verifica Amu que de repente parece ter tomado uma decisão. Eles partem de carruagem para a capital. Seika está confuso sobre por que Ifa e Amu vieram junto. Ifa diz que está ali como sua serva. Amu afirma que sempre quis ver a capital, mas Seika percebe que ela realmente quer assistir ao torneio e estudar Mabel. Quando ele pergunta onde ela vai ficar, Amu diz que vai se hospedar com a Ifa. A viagem deixa Seika enjoado. Mabel o chama de fraco. Amu diz a ela para respeitar os mais velhos, mas Mabel responde que na verdade tem a mesma idade deles, apenas se matriculou um ano depois. Ifa também se juntou tarde, então ela é tecnicamente um ano mais velha. Amu brinca que isso explica porque ela é mais desenvolvida. Mabel reclama que todos na academia agem como crianças, incluindo Seiko. Ele apenas aponta: nós somos crianças. Eles finalmente chegam à capital, e Seiko ainda está enjoado. Mabel desaparece primeiro. Ifa sugere que Seiko vá descansar, mas ele insiste em verificar a chave do torneio. Se ambos continuarem vencendo, ele enfrentará Mabel na semifinal. Depois disso, ele vai para a pousada. Ifa se oferece para acompanhá-lo. Ele diz a ela para explorar a cidade. Omo brinca que ele precisa de um tempo especial sozinho. Ele diz a ela para não ser estranha. Assim que eles saem, Seiko se concentra em descobrir por que a diretora o empurrou para este torneio. O dia do torneio chega. O anunciante explica a nova regra. Magia é permitida, e cerca de metade dos lutadores são magos. Cada competidor usa um amuleto que absorve dano. Quando ele quebra, a luta termina. Seika imagina que isso é para evitar baixas. A primeira luta de Seika é contra um mercenário ex-nobre desgraçado, apelidado de Bulldog Velocidade Divina, um espadachim puro famoso pela velocidade e por guardar rancor contra nobres. A multidão anima o confronto mago contra espadachim. Bulldog zomba dos magos por sua conjuração lenta. Seika, ainda enjoado, diz que vai acabar rápido. Bulldog avança e o apunhala imediatamente. Então Seika pisca atrás dele com um passo de talismã e o joga para fora do ringue em um único golpe. Fim da luta. As garotas aplaudem, a multidão não consegue processar como terminou tão rápido. Seika pensa que deveria se conter um pouco mais, sozinha, e o que aparece e pergunta até onde ele planeja ir. Ela o avisa para não se destacar demais e para ter cuidado com o uso de seus talismãs. Ele diz que é necessário enquanto ele está de olho em Ifa e Amu. De volta às arquibancadas, a próxima luta começa. Burn, o principal discípulo de um famoso sábio da magia da água, contra Kyle, um guarda dos mercadores Legrock. Kyle apenas encara. Burn de repente parece aterrorizado e congela. Kyle se aproxima e o apunhala. Sangue por toda parte. A multidão aplaude o choque, mas Seika, Ifa e Amu estão enojados. Seika olha mais de perto e percebe que Kyle tem um olho maligno. Ele pode amaldiçoar pessoas com um olhar. A segunda rodada de Seika é contra um golem enorme coberto de anti-magia. Seu manipulador diz que ele deveria desistir. O sino toca. Seika invoca silenciosamente um demônio por um instante. Ele esculpe o golem em um único corte e depois desaparece. Para os espectadores parece magia do vento. Vitória. Mais tarde ele diz a Yuuki: foi arriscado, invocadores são proibidos e se alguém percebesse, ele seria desqualificado. De volta aos assentos, Ifa implora para ele se retirar após a morte causada por Kyle. Seika diz que ficará bem. Amu reclama. As lutas dele terminam muito rápido e não são divertidas de assistir. Ela pergunta se ele se juntará à Guarda Imperial se vencer. Ele diz que recusará. Amu parece aliviada, tentando não demonstrar. Seika acrescenta que não tem garantia de vitória. Amu não consegue imaginá-lo perdendo, enquanto Ifa ainda se preocupa. Em seguida, é Mabel contra Haru, um habilidoso mago da terra. Haru dispara rajadas de rocha, Mabel as corta. Ele continua disparando, ela para tudo. Ele recua, entoa magia avançada e ergue paredes de pedra. As facas de Mabel esmagam as paredes repetidamente. Seika supõe que ela está usando magia de gravidade para tornar suas lâminas mais pesadas que a pedra. Haru tenta um contra-ataque, mas Mabel avança e quebra seu cajado. Ele se rende. O anunciante a proclama a heroína imparável. Seika pergunta: por que heroína? Amu explica que Mabel é o nome da segunda heroína na lenda e até usa a mesma arma. A expressão de Seika indica que ele descobriu algo. Naquela noite, um homem suspeito envia um pombo-correio. Seika o intercepta e o acusa de trabalhar para os demônios. O homem se faz de desentendido e então avança. Seika o restringe com magia de videira. Ele diz que um Shikigami viu o homem se encontrando com um informante. Ele se recusa a falar. Seika invoca Satori, um único olhar, e Satori permite que Seika leia sua mente. Ele está com os demônios, e eles estão caçando a heroína.
Qual delas? Seika pergunta Mabel. Satori extrai de seus pensamentos. Ela corresponde à descrição do espião deles. Como Seika eliminou Cordell, eles não podem mais confirmar, mas ainda estão mirando nela. Seika afrouxa as videiras e então diz a Satori que ele pode comer o homem. O espião fica horrorizado e é devorado. Satori diz que era muito perigoso deixá-lo ir. Ele também admite que espiou os pensamentos de Seika, então Seika o adverte e abre um portal para mandá-lo de volta. Yuki retorna. Seika pede desculpas pelo susto. Ele chama um corvo e pega a nota do pombo, mas está criptografada. Ele gostaria de ter mantido o homem vivo para decifrá-la. Ele junta as peças do plano da academia. Usar Mabel como uma heroína isca para atrair ataques demoníacos, para que o verdadeiro alvo, Amu, permaneça segura. Yuki pergunta quem Mabel realmente é. Seika pensa que Mabel é um nome falso, mas ele não se importa em investigar mais a fundo, contanto que ela esteja protegendo Amu, isso é suficiente. No dia seguinte, na arena, Kaio vence novamente, exatamente da mesma forma. Um olhar com seu olho maligno, seguido de um golpe final limpo. Um garoto chamado Rinas, que pode usar todos os 4 elementos, também avança. Seika esbarra em Rinas, e Reina diz que o verá nas finais. As pessoas não param de falar sobre o raro talento de Reina com os 4 elementos, e seu próximo oponente já se retirou. A terceira rodada de Seika é contra um necromante. Seika termina facilmente e Mabel também vence sem problemas. Após sua luta, Mabel encurrala Seiko e diz a ele para se retirar antes da semifinal deles. Seiko recusa. Ela admite que ele é forte e avisa que terá que usar tudo de si, e não quer matá-lo acidentalmente. Ele ainda não recua. Há um anúncio. O próximo oponente de Kaio se retira, então eles adiantam a semifinal de Reina contra Kaio. Quando a luta começa, Rina se fortalece com magia de luz para contra-atacar o olho maligno. Amu fica chocada, além dos 4 elementos, ele também pode usar luz. Rina sorri, agindo seguro por trás do buff, e começa a provocar, mas Kaio continua avançando. Rinas lança uma bola de fogo sem efeito. Ele alterna por todos os elementos, mas Kaio não se intimida e continua avançando. Seika supõe que Kaio está usando magia de gravidade, assim como Mabel. Rina se desespera e invoca tropas de golems para bloqueá-lo. Kaio responde com magia das sombras e aniquila todos os golems instantaneamente. Rinas avança, mas Kaio o prende com sua sombra. Enquanto Kaio se move para finalizar, os árbitros param a luta e declaram Kaio o vencedor, enviando-o para a final. Naquela noite, Seika já está pensando em retornar à academia após as finais. Yuki o lembra que ele não deve vencer, deve manter um perfil discreto, enquanto Seika tenta dormir, Yuki se transforma em sua forma humana, e brinca sobre dormir ao lado dele. Ele diz que eles fazem isso o tempo todo, mas ela responde que faz séculos que não usa essa forma. Seika de repente sente algo. Graças ao seu Shikigami, ele percebe Mabel no telhado. Ele mergulha sobre Yuki para protegê-la e uma explosão sacode o quarto. Mabel faz sua entrada, Seika se prepara. Mabel arremessa facas e o derruba pela janela, mas ele se vira para ganhar distância. Ele tenta prendê-la com magia de videira e ela a defende. Ela avança novamente. Seiko escapa com um talismã de corpo duplo. Ele a impede e tenta conversar. Ela acha estranho que ele queira conversar logo depois de ela ter atacado, mas Seiko diz que sabe que ela não estava mirando para matar. Mabel admite que só queria quebrar alguns ossos para que ele fosse forçado a desistir. Ela precisa das finais e pede a ele novamente para se retirar. Seika diz que sabe que ela está agindo como substituta de Amu, uma heroína falsa para atrair a atenção do diabo. Mabel diz que ele está perto, mas errado. A missão dela não é vencer. A missão dela é ser morta por Kaio, para que os diabos pensem que a heroína está morta. Ela revela que tanto ela quanto Kaio foram treinados pelos mercadores Legrok. Os mercadores pegam crianças escravas talentosas, as treinam como soldados e realizam testes cruéis. No final, eles abrem o crânio e gravam magia no cérebro, removendo o medo e a dúvida, tornando a pessoa totalmente obediente. Crianças treinam em grupos de 4, impulsionando umas às outras. Então, uma é escolhida para a operação, e é ordenada a matar as outras 3, para se tornar um verdadeiro soldado. Mabel diz que era descartável, então a usaram neste plano para enganar os demônios. Ela também é a última pessoa que Kaio precisa matar. Mabel acrescenta que, na verdade, ela quer chegar às finais para poder matar Kaio sozinha. Ela diz que Kaio matou seu irmão e ela quer vingança. Seika observa e supõe que Kaio é, na verdade, seu irmão. Ele nota o cabelo tingido dela e os olhos que combinam. Mabel admite que antes da cirurgia, seu irmão lhe disse: "Se ele mudar, dê-lhe descanso." A pessoa que Kaio é agora assassinaria sem razão. Esse não é o irmão dela. Então ela planeja honrar o pedido dele. Seiko pergunta se ela realmente pode vencê-lo. Mabel diz que tentará, não importa o que, porque mesmo que ela falhe, os mercadores a descartarão de qualquer maneira. Depois de ouvir tudo isso, Seika decide que será ele quem chegará às finais e derrotará Kaio. Mabel fica chocada. Seika diz que ela não precisa ser quem faça isso, que é tarde demais, que eles vivem em mundos diferentes, e ele não entende.
Seika diz a ela que ela pode simplesmente voltar para uma academia. Ela responde que os mercadores nunca permitiriam. Seika promete que pode protegê-la. Mabel não acredita nele. Seika calmamente diz que ele é o mais forte que existe. Se o irmão dela tivesse um último pedido, ele também gostaria que sua irmã vivesse livre. Mabel o agradece, mas jura que ainda dará tudo de si para vencer quando lutarem. No dia da semifinal, Mabel chega com um machado de batalha gigante e diz que parou de fingir ser a heroína. Seiko está animado para ver o verdadeiro poder dela. Ela o chama de pirralho nobre e diz que ele não tem chance, o sino toca. Mabel avança rapidamente, cortando os detritos para pressionar Seiko. Ele desvia usando talismãs. Ele nota a velocidade dela e assume que ela está aliviando o machado com magia de gravidade. Ele dispara projéteis de pedra, ela os afasta. Ela lança adagas carregadas de gravidade, Seiko as bloqueia com precisão. Ele contra-ataca com videiras, Mabel se liberta, então o machado dela é arrastado para baixo. Seiko diz que o tornou 1000 vezes mais pesado. Ele lança videiras novamente, desta vez infundidas com mercúrio para que sejam muito mais fortes, e agarra o machado. Mabel diz que ele nunca o levantará, então ele instala um talismã, o alivia e o ergue bem na frente dela. Os árbitros encerram a luta. Seika vence. Ele diz a Mabel para deixar Kyle com ele. Seika e Kyle tomam suas posições. Seika pede desculpas por estragar o plano deles. Kyle diz que está tudo bem, ele matará Mabel mais tarde. Seika tenta argumentar com ele. Kyle diz para ele não se intrometer. A luta começa. Antes que Kyle possa usar o olho maligno, Seika inunda o campo com uma névoa vermelha. Seika ataca com chamas, mas a magia de gravidade de Kyle a anula. Seika muda para videiras de mercúrio para prendê-lo. Kyle se liberta usando magia das sombras. Kyle se aproxima, então Seika abre um portal e invoca um Minotauro. Os truques de sombra de Kyle não afetam a besta. O Minotauro o esmaga para longe. Seika diz que se Kyle pudesse sentir medo, ele não lutaria tão imprudentemente. Seika planeja poupá-lo, mas de repente uma maldição o atinge. Seika ergue uma barreira e as marcas desaparecem, mas ele já está ferido e tosse sangue. Kyle o agarra e sussurra uma mensagem final para Mabel. Seika, irritado por ter perdido para uma maldição, recusa-se a deixar que termine assim. Ele inicia uma técnica de revivificação para trazer Kyle de volta. E Yuki entra em pânico, implorando para ele parar porque isso atrairia uma enorme atenção e arriscaria repetir o destino de sua vida passada. Seika cerra os dentes e cancela o feitiço. Após a luta, o corpo de Kyle desapareceu. Seika diz aos oficiais que o vaporizou e eles aceitam. Ele é declarado campeão e recebe o prêmio em dinheiro. Na verdade, ele armazenou o corpo de Kyle em seu vazio, para que Mabel pudesse ter um enterro adequado. Mabel o agradece e Seika entrega a mensagem final de Kyle. Ele sentia muito por ter quebrado o trevo dela. Vemos a memória. Quando crianças, ela amava um grampo de cabelo em forma de trevo, e ele o quebrou acidentalmente. Mabel chora, se despede do irmão e o deixa ir. Mabel pergunta o que acontecerá com ela agora. Seika diz que ela pode retornar à academia e ele cuidará do resto. Eles explicam as coisas para Amu e Ifa. Seika omite a parte da heroína falsa. Amu para Mabel e exige uma revanche. Mabel não está com humor, insiste. Desta vez Amu usa magia. Corta a espada de Mabel e revela que agora também pode usar magia de gravidade. Ela diz a Mabel para não subestimá-la. Agora estamos quites, Amu diz, feliz por ter uma verdadeira parceira de treino. Mabel parece confusa, então acena com a cabeça. Elas se darão bem, todos retornaram à academia, e Seika encontra a diretora imediatamente. Ele diz que descobriu o plano deles de usar Mabel como isca. A diretora diz que não é bem isso, ela o enviou porque queria salvar Mabel. Ela sentiu pena dela, viu um enorme talento e precisava de uma maneira para Mabel perder sem morrer. Ela chama Seika de seu trunfo. Seika pergunta o que ela teria feito se ele tivesse perdido. A diretora sorri e diz que viveu tempo suficiente para sentir a força com um olhar. Seika se pergunta quanto tempo é tempo suficiente. Ela o chama de rude, então acrescenta que parou de contar depois dos 300. Ela promete que Mabel estará segura na academia, mas diz a Seika para ensiná-la o básico, já que esta vida será completamente nova para ela. Mais tarde, Seika encontra o grupo. Mabel está com seu cabelo natural de volta. Ela tenta escapar, mas Seika a pega. Ela reclama que ele é muito rigoroso como tutor. Ele a lembra que ela ainda não passou no exame de admissão e precisa estudar. Mabel fica com os olhos marejados e implora por ajuda. Difa diz gentilmente que Seika na verdade está pegando leve com ela, o que deixa Mabel atordoada. Conforme as férias de verão se aproximam, Amu pergunta o que todos estão fazendo. Seika diz que foi solicitado a investigar um dragão no país de Astélia. Seu pai recebeu o pedido, mas está muito ocupado, então Seika irá em seu lugar. Amu pede para ir junto. Seika lembra que seus pais a esperam em casa. Mabel diz que não tem planos e quer se juntar também, mas Seika diz a ela que precisa colocar as aulas em dia. Ele se vira para Ifa e pede para ela vir. Ela concorda na hora. Duas pessoas entram no salão. Cecílio, primeiro príncipe de Astélia, e seu atendente elfo, Liz. Seika os cumprimenta, mas os olhos de Cecílio vão direto para Ifa.
Ele imediatamente a convida para o seu harém, para ser uma de suas esposas. Todos congelam e Ifa explica que é serva de Seika. O príncipe oferece um preço altíssimo por ela, e Seika fica sem palavras, completamente chocado. Liz diz ao príncipe que ele está fazendo uma cena, então eles se retiram para uma sala privada. Lá conversam sobre o dragão. A lenda conta que a família real o chocou de um ovo. O dragão viveu com as pessoas por mais de um século, mas ultimamente tem agido estranhamente, atacando campos e até mesmo o gado. Cecílio pede a Seika para descobrir o que está errado. Depois, ele se vira novamente para Ifa, e Liz precisa cutucá-lo para que se comporte. Após a reunião, Amo e Mabel abordam Seika com muitas perguntas. Elas estão preocupadas que Ifa seja entregue ao príncipe. Seika diz que poderia ser uma boa oportunidade para ela, se ela realmente quisesse. Ambas insistem que não há como ela querer isso, e dizem para ele nem sequer sugerir. Seika parece confuso, ele não quer bloquear o futuro dela se ela estiver interessada. 2 dias depois, Seika e Ifa se juntam à caravana do príncipe para Astélia. A viagem castiga Seika, que sofre com o enjoo da carruagem. Eles conversam sobre finalmente ver um dragão de verdade. Ifa menciona que o príncipe a convidou para cavalgar com ele. Ela acha que ele estava brincando sobre o harém, mas se sente um pouco lisonjeada com a proposta. 9 dias depois, eles chegam à capital de Estélios. É linda, mas Cecílio diz que o comportamento do dragão tem feito as pessoas viverem com medo, e o comércio está sofrendo muito. Uma sombra cruza o céu enquanto o dragão voa sobre suas cabeças. Seika nota o quão enorme ele é. De repente, o dragão mergulha, passando rente a eles. Alguém entoa um cântico e um tigre de lava flamejante é invocado saltando em direção ao dragão, por pouco não o atingindo. O dragão desvia rapidamente. O tigre então se vira para Ifa e avança. Seika conjura um feitiço e o detém bem a tempo, mas o calor do tigre está derretendo a rua. Seika corre para a frente, pronto para eliminá-lo. Então correntes se apertam e a besta é contida. Um homem se aproxima, Zek, um invocador. Ele repreende o tigre por ter enlouquecido e o sela de volta em seu livro. O príncipe corre, furioso porque Zek quase feriu seus convidados. Zek diz que estava apenas tentando afastar o dragão, ele tem voado mais baixo e até atacado pessoas. Seika pergunta qual é a dele. O príncipe explica que Zek lidera uma banda de mercenários que ele contratou. Zek olha para Seika e pergunta como um garoto planeja ajudar. Seika retruca por que contratar mercenários para isso. O príncipe admite que planeja caçar o dragão para acabar com a crise. Zek o aconselha a reconsiderar. Um tigre de lava não pode matar um dragão. Zek ri e afirma que já matou dragões antes. A discussão esquenta e o príncipe a interrompe. Ele manda Zek embora e repreende Seika por provocá-lo. Seika se desculpa, dizendo que perdeu a cabeça porque Ifa estava em perigo. Então ele pergunta se a rainha aprovou a caça ao dragão, já que o dragão é o símbolo do país. Cecílio diz que a decisão é apenas dele e lembra a Seika para se lembrar do seu lugar. Seika se vira para Ifa e pergunta por que ela não usou magia para se proteger, para se defender. Ifa diz que estava com medo e congelou. Seika repreende, ele não estará sempre lá. Então ela tem que se defender. Ele até se pergunta se foi um erro trazê-la, e lágrimas brotam em seus olhos. O príncipe tenta acalmá-lo, dizendo que é normal sentir medo diante de uma criatura assim. Seika diz que isso é entre eles, e fala para Ifa que se ela não puder lutar, deve ao menos correr ou pedir ajuda. De volta à carruagem, ele se sente mal por ter sido tão duro, mas se lembra de um amigo que uma vez congelou de medo e foi devorado por um dragão. Ele se recusa a deixar que isso aconteça com Ifa. No dia seguinte, eles vão à biblioteca para estudar a história dos dragões. Seika encontra um caso de algumas centenas de anos atrás. A rainha chocou um dragão de um ovo. Ele viveu com as pessoas. Então outro dragão chegou, e o par viveu junto na montanha. Após 50 anos, os dragões ficaram hostis porque tiveram um filhote. O jovem mais tarde deixou o ninho quando cresceu. Mais 50 anos se passaram e a fêmea morreu de velhice. Isso foi há um século. Ifa diz que a situação de hoje é diferente. Deveria haver apenas um dragão macho, então isso não pode ser sobre proteger filhotes. Seika decide que eles devem escalar a montanha e ver por si mesmos. Ifa diz que é muito perigoso. Seika responde que pode escapar se for necessário. Naquela noite, Ifa vai ao quarto dele. Ela diz que o príncipe a chamou, e ela não sabe o que fazer. Seika diz a ela que não precisa ir, e a convida para ficar em seu quarto. Ele oferece a cama a ela. Ela diz que há espaço para os dois. Deitados ali, Seika pergunta o que ela pensa sobre o príncipe, e se ela considerou a oferta dele. Ela pensa que ele está tentando se livrar dela, e ele se desculpa novamente pela forma como falou no dia anterior. Ele diz que não foi isso que ele quis dizer. Ela pergunta por que ele tocou no assunto então. Ele diz que poderia ser uma boa oportunidade para ela e que ela não deveria se preocupar com ele. Ifa pergunta baixinho como ele se sentiria se ela partisse. Seika diz que se sentiria sozinho, mas aceitaria se fosse o que ela quisesse. Ifa diz que vai pensar sobre isso, mas vemos lágrimas em seus olhos. Pela manhã, Ifa já se foi quando Yuki aparece. Ela se sente mal por Ifa, e lembra a Seika que Ifa está claramente apaixonada por ele. Seika ignora, dizendo que são apenas amigos de infância, mas Yuki percebe que os sentimentos de Ifa sempre foram reais.
Seika vai confrontar o príncipe sobre perseguir Ifa. Ele pergunta por que Cecílio continua insistindo, e o príncipe responde que gosta tanto da aparência quanto da inteligência dela. Ele pede para comprar Ifa novamente, mas Seika recusa. Ainda assim, ele acrescenta que se Ifa realmente quiser, ele não vai impedi-la. Então Seika diz que está subindo a montanha para verificar o dragão. O príncipe percebe que isso significa que Seika ficará fora por dias, e pensa silenciosamente que é a janela perfeita para fazer uma jogada em Ifa, para se aproximar dela. Seika se despede de Ifa e começa a escalada. De volta ao palácio, Ifa retorna ao seu quarto e encontra Liz. Liz fala sobre como esta terra é rica em mana e diz que pode ver espíritos se reunindo ao redor de Ifa. Ela sugere que Ifa pode ter sangue élfico, o que explicaria tudo, e a incentiva a se juntar ao harém do príncipe. Ifa só consegue pensar em Seika. Liz pergunta se ela está feliz vivendo como escrava, e diz que Ifa deve ter notado que algo está estranho em Seika, que os espíritos o evitam, da mesma forma que se esquivam de demônios. Ifa insiste que Seika é humano, eles cresceram juntos. Liz aponta que Ifa nunca conheceu a mãe de Seika, ela poderia ter sido uma demônio. Ifa ainda escolhe confiar nele. Liz então mostra a ela o harém, que não é um salão de prazer de forma alguma, é mais parecido com uma escola, treinando jovens mulheres para se tornarem futuras líderes e oficiais do reino. Ela explica que a mãe do príncipe é a atual monarca, muito amada por todos. Cecílio está sob pressão para estar à altura dela, então ele está tentando provar seu valor resolvendo a crise do dragão e escolhendo uma noiva para si. Liz o conhece desde o nascimento e garante que ele é uma boa pessoa, esperando que Ifa permaneça ao seu lado. Enquanto isso, Seika alcança a montanha e encontra o dragão. Ele cospe fogo. Seika o bloqueia com uma barreira. O dragão decola e mergulha. Seika escapa com um talismã de teletransporte, abre um portal e invoca um demônio que solta um grito tão poderoso que o dragão cai de joelhos. Seika joga uma rede à prova de fogo e o prende. Yuki pergunta por que ele não começou com isso. Seika diz que prendê-lo em pleno voo poderia ter machucado o dragão se eles caíssem. Ele verifica o ninho e descobre um ovo. Isso é estranho, já que este dragão deveria ser macho. Mas Seika explica que algumas criaturas podem mudar de sexo e até se reproduzir sozinhas. Ele aquece cuidadosamente o ovo e percebe que as antigas lendas sobre a família real, chocando um dragão, eram provavelmente verdadeiras, de fato. Ele mantém o calor constante, imaginando que o dragão ficou agressivo porque estava lutando para manter o ovo aquecido. Agora que ele entende a causa, pensa que é hora de voltar, exceto que o dragão claramente quer que ele fique e ajude, que permaneça ali. De volta à cidade, Ifa é levada ao príncipe. Um homem chamado Grunt a examina como um espécime, verificando seu histórico, educação, magia e nomeia um preço para o seu valor. Cecílio concorda e verifica com seu ajudante. Ifa não tem ideia do que estão discutindo, até que o príncipe tira uma pesada bolsa de ouro e diz que ela será libertada. Ifa diz que Seika teria que aprovar. O príncipe responde que está pagando tanto que Seika não pode recusar e até insinua que aboliria a escravidão, se fosse isso que fosse preciso para forçar a venda. Ifa recusa de qualquer maneira. O príncipe pergunta por que ela escolheria permanecer uma escrava. Ifa responde que mesmo como escrava, ela ainda pode escolher a quem servir e o que faz. O ajudante retorna com papéis e diz que eles só precisam da impressão digital de Ifa. Cecílio hesita, mas o homem lhe diz que Ifa entenderá mais tarde que isso era o melhor para ela. Guardas agarram Ifa. Ela prepara um feitiço, mas Lisa ergue uma barreira e o bloqueia, corta o dedo de Ifa para impressão, e naquele instante o dragão chega, estilhaçando a barreira. Seika aparece com ele e se desculpa pela entrada dramática. Ele rapidamente explica a situação do ovo e diz que precisa de um usuário de fogo para ajudar a mantê-lo aquecido. Ele avista Ifa e pede sua ajuda. Lisa avisa para não ir, mas Ifa finalmente diz em voz alta que ama Seika e eles voam juntos. Quando chegam ao ninho, um tigre de lava de repente os embosca. Seika o detém e chama Zeke para fora do esconderijo. Zeke e seus homens saem das sombras. Seika percebe que eles estavam usando o príncipe para conseguir o ovo do dragão. Exposto, Zeke decide eliminar Seika. Ele ordena que o tigre ataque, mas um geyser irrompe e o joga para trás. Seika está impressionado. Ifa se recusa a congelar como da última vez. O tigre avança novamente e os homens de Zeke correm, mas Seika libera o Inferno Branco, uma explosão massiva de chama pálida que vaporiza o tigre no local. Zeke, abalado, exige saber quem é Seika. Seika simplesmente diz que é o mago mais forte. O dragão se aproxima, os homens de Zeke entram em pânico e fogem, e Seika os prende a todos com cipós. Ifa incendeia o grimório de Zeke, transformando-o em cinzas. Seika elogia Ifa, surpreso e orgulhoso por ela ter aprendido até magia de água, e toca sua cabeça com um leve tapinha. Eles se reportam ao príncipe. Seika explica a decepção de Zeke e Cecílio manda prender os mercenários. Seika continua. O dragão ficou violento por causa do ovo. Se a família real ajudar a chocá-lo, o dragão verá o povo como família novamente e protegerá a terra como antes, como sempre fez. O príncipe não gosta disso. Ele diz que parecerá fraco e não satisfará a corte imperial. Ele diz a Seika para matar o dragão, em vez disso, sozinho no ninho. Ele poderia simplesmente envenená-lo.
Seika não consegue acreditar no que acabou de ouvir. Cecílio insiste que ele deve fazer isso para provar que é digno de ser rei. Seika recusa. O príncipe chama os guardas e acusa Seika de influenciar magicamente o dragão. Ele se vira para Ifa e declara que ela está livre agora e que Seika é perigoso. Seika intervém, com o temperamento em chamas, e repreende o príncipe, chamando-o de criança e dizendo que nunca entregará Ifa. Ele se preocupa, achando que foi longe demais, até que Liz ri, manda os guardas recuarem e pergunta a Ifa o que ela quer. Ifa recusa a oferta novamente. Ela só quer voltar para a academia com Seika. Liz diz a Cecílio para desistir, pede desculpas a Seika, e Seika também se desculpa por ter perdido a cabeça. Liz leva Ifa para um momento particular. Ela percebe que Ifa não vai ceder, então ela aperta a mão de Ifa e a presenteia com alguns espíritos de luz, sprites raros que podem ser usados para a cura. Ifa diz que Liz é como a princesa élfica de seus livros de histórias. Lai sorri e lhe deseja boa sorte. No caminho para casa, Seika pergunta que tipo de cara Ifa gosta. Ela descreve alguém inteligente, forte, gentil e um pouco solitário. Seika diz que ela é muito exigente e pode não encontrar um cara assim. Ifa esconde um sorriso e diz que não será tão difícil. Em outro lugar, longe da academia, um grupo de demônios destrói um bando de monstros. Seus poderes são aterrorizantes, eles despedaçam as criaturas como papel. Eles cercam um homem que está atordoado por sua armadilha de monstros ter sido quebrada tão facilmente. O líder deles diz para ele guiá-los. O homem recusa, ele joga sua carta na manga, um ciclope ancião imponente. O chefe demônio avança, o ciclope ataca, o chefe esmaga a arma. O monstro dispara um raio de seu olho. O chefe o bloqueia e então derruba o Ciclope. Os outros demônios ficam impressionados. Eles acabam com o manipulador e seguem em frente. Seu objetivo é claro, encontrar o herói e matá-los. Na academia, Seika diz a Amu que quer que ela conheça sua família. Ela congela e Ifa instantaneamente assume que ele está escolhendo Amu romanticamente. Seika descarta a ideia, ele está indo para casa nas férias, e seu pai quer conhecer um mago que pode usar todos os elementos. Amu relaxa e concorda em visitar. Seika também convida Mabel para ir junto. Mais tarde, quando está sozinho com Yuuki, descobrimos que ele não está muito animado para voltar, mas há outra pessoa que realmente quer vê-los. Eles chegam e são recebidos por seu irmão mais velho, Luft. Seika apresenta Ifa, Amu e Mabel. O pai de Ifa, Hades, também aparece e fica aliviado ao ver sua filha em segurança. Então Gray aparece. Seika se preocupa que Gray ainda o odeie por ter pegado a vaga na academia, mas Gray na verdade o agradece. Ele está feliz por ter se juntado ao exército. Ainda assim, a antiga humilhação queima, e ele exige um duelo com Seika. Amu se adianta para lutar primeiro, e Seika diz que se Gray vencer, ele o duelará em seguida. A partida começa. Amu avança e tenta um golpe final. Gray murmura um feitiço rápido que a desequilibra, e ele a desarma. Ela reclama que ele trapaceou com magia, mas Gray sorri. Ele não conjurou nada de fato. Gray se vira para Seika, mas antes que possam se enfrentar, a princesa Fiona chega. Gray é seu cavaleiro. Ela calmamente diz que ele perderia contra Seika, e Gray recua, se afastando. Todos ficam chocados ao vê-lo ouvir alguém. Seika descobre que Fiona é chamada de Princesa Sagrada. Não um título oficial, mas ela é filha do Imperador e uma sacerdotisa. Então ela carrega ambas as linhagens. Amu pergunta por que uma princesa sagrada está aqui. Fiona diz que queria conhecer Amu porque ela se parece exatamente com o herói das lendas. Fiona se lembra de uma visão que sua mãe teve e diz que ficará alguns dias antes de retornar à capital. Ela quer que eles viajem com ela. Depois que ela sai, Amu pergunta a Seika como ele sabia que ela apareceria. Ele apenas sorri. Em seu estudo, o pai de Seika diz a Hades para falar abertamente. Ele está zangado por Ifa ter sido enviada para a academia? Hades diz que está mais chateado por ela servir Seika porque ele acha a aura de Seika assustadora. O pai de Seika responde que Seika se saiu muito bem na escola. No jantar, a princesa aleatoriamente menciona a reencarnação. Seika muda de assunto rapidamente. Seu pai elogia a investigação do dragão e sua mãe gentilmente pede para ele escrever com mais frequência. Seika está atordoado. Ela o ignorou durante a maior parte de sua vida. Naquela noite, Amu aparece no quarto de Seika apenas para conversar. Ela pergunta o que ele fará depois de se formar. Ela provavelmente voltará a aventurar-se. Seika se lembra da promessa que fez quando estavam presos naquela masmorra. Ele aventuraria com ela, lado a lado. Ele diz que planeja se tornar um aventureiro também. Amu fica surpresa. Ele levou essa promessa tão a sério e está feliz que eles permanecerão juntos. No dia seguinte, Seika mostra a cidade à princesa. Gray lembra que o resto dos cavaleiros ficou para trás, então eles precisam manter Fiona segura. Fiona entrelaça os dedos na mão de Seika para não se perder. Enquanto passeiam pelo mercado experimentando lanches, eles começam a atrair uma multidão. Ao passarem por um canteiro de obras, uma pilha de toras escorrega. Gray estala os dedos, usando magia de vento para as explodir, e Amu ergue um escudo de golem que bloqueia os detritos. Seika os agradece, mas a princesa o repreende por não ter agido mais cedo.
Para alegrar o ambiente, Seika compra um pequeno presente para ela e ajuda a prendê-lo. Ela pergunta como ficou. Ele conjura um feitiço rápido e cria um espelho no ar. Gray murmura que a magia de Seika é estranha, mas Fiona sorri para seu reflexo. Mais tarde, Seika encontra Gray treinando arduamente. Ele admite que agora entende por que a princesa escolheu Gray como seu cavaleiro. Gray diz que não foi por habilidade, foi por outro motivo. Ele revela que a princesa pode ver o futuro. Seika levanta uma sobrancelha. Gray acrescenta que a mãe de Fiona era um oráculo que previu o herói e o rei demônio. Quando Seika pergunta por que lhe contar isso, Gray o avisa, não se meta no caminho dela. Na manhã seguinte, a princesa está procurando por Seika, mas usando talismãs de papel. Ele a evita facilmente. Yuki se pergunta como funciona a previsão de Fiona. Seika diz que não é nada como sua divinação. A divinação usa informações e ferramentas para espiar possibilidades. A visão de Fiona é diferente, mais nítida, mais estranha. Enquanto Amu passa, Seika salta dos arbustos e a faz pular de susto. Ela acabou de perder para Gray novamente, o que Seika acha estranho pela força bruta. Ela deveria vencê-lo. Amu olha para trás, para a mansão, e diz que a princesa parece solitária, jogando xadrez sozinha. Seika vai se juntar a Fiona. Ninguém mais quer desafiá-la, então ela pergunta se ele sabe xadrez. Seika diz que é um iniciante, ela lhe dá uma desvantagem, deixando-se apenas com peões. Ele pensa que será unilateral, mas ela propõe uma aposta. O vencedor pode pedir qualquer coisa ao perdedor. Seika hesita, ela acrescenta que ele pode recusar se for demais. Ele concorda e eles começam. Enquanto jogam, ela pergunta qual peça ele acha mais forte. Seika responde: são os jogadores invisíveis controlando tudo das sombras. Fiona diz: a maioria das pessoas nomearia o rei ou os cavaleiros dragão, mas as peças mais fortes não estão no tabuleiro. De forma alguma, são as massas, o povo do país. Ela nunca teve o rei ou os cavaleiros ao seu lado, então ela conquistou as multidões e está confiante de que vencerá. Seika pergunta se isso é algo que ela viu. Ela fica surpresa que ele saiba sobre sua visão. Ele desiste da partida e, antes que ela possa se gabar, pergunta seu verdadeiro objetivo. Ela diz que quer salvar as pessoas. Ela pinta um quadro, crianças brincando perto de um buraco profundo. Elas não veem o perigo, e um dia cairão. Ela quer impedir isso, mas suas visões não dão detalhes perfeitos. Se forçar demais, o futuro muda, se altera. Ouvindo isso, Seika concorda em ajudar como puder. É hora de retornar à capital. Luft os despede no portão. Mabel suspira que acabou de se acostumar a relaxar e deseja poder ficar mais tempo. Seika bate na pilha de livros didáticos em sua mochila e a lembra que ela tem que se atualizar. Ela faz beicinho, depois ri e o grupo parte novamente. Seika viaja com Gray e a princesa, porque aquela carruagem balança menos. Gray fica surpreso. Seika tem uma fraqueza tão básica e Seika apenas fica de olho em toda a caravana pela janela. Uma explosão repentina rasga a estrada, mas atinge apenas uma carroça de isca. Seika salta e vê bandidos cercando a fila de carruagens. O líder deles ordena que os homens revistem tudo e diz aos arqueiros para atirar em Seika à vista. Seika calmamente levanta uma mão e invoca uma nuvem magnética que desvia todas as flechas, como se fossem feitas de brinquedo. Os bandidos mudam para a magia. Seika ergue uma barreira e seus feitiços espirram como chuva em vidro. Gray e os outros cavaleiros avançam, e a princesa grita que os quer vivos, capturados. Seika responde varrendo a estrada com cipós que se enrolam em torno de tornozelos e pulsos num piscar de olhos, prendendo toda a gangue de bruços na terra. Ele se encontra com os outros. Todos se perguntam por que os bandidos foram burros o suficiente para atacar um grupo com cavaleiros e guardas, e o que eles deveriam fazer com tantos prisioneiros. Um mensageiro chama Seika à princesa. Ela o agradece por agir rápido. Seika pergunta se ela sabe quem os enviou. Ela encolhe os ombros, tem muitos inimigos para adivinhar. Ele pergunta o que ela planeja fazer com os cativos. Ela diz que já esperava algo assim e preparou carruagens extras para levá-los de volta à capital para interrogatório. Seika aponta que mover bandidos por estradas abertas é arriscado se eles receberem ajuda. A princesa diz que os bandidos se comportarão porque estão esperando por reforços. Seika diz que isso os torna mais perigosos. Ela sorri e diz que os reforços não virão, então não há problema algum. Eles chegam à capital em segurança e se separam no portão. A princesa agradece a Seika por escoltá-la, e o lembra que ela sempre estará ao lado dele. Em outro lugar, a outra equipe de bandidos encontra um esquadrão de demônios e é completamente aniquilada, sem chance. Os demônios continuam a marchar em direção à cidade, determinados a cumprir sua missão, matar o herói. De volta à academia, a diretora pede a Seika para fazer o discurso de boas-vindas aos novos alunos. Ela diz que é uma grande honra, mesmo sabendo que ele não se importa com honrarias. Seika concorda de qualquer forma, e Yuki se preocupa que isso atrai atenção para ele. Seika diz que está tudo bem, e se pergunta se ele tem se escondido demais desde que sua última vida terminou daquele jeito. Ele não se arrepende de ter feito amizade com as garotas, e pensa que está tudo bem em se destacar um pouco. Yuki pergunta se ele planeja confrontar o perigo que ela está sentindo. Seika diz que será fácil, e ninguém sequer saberá que foi ele.
Fora dos muros, o grupo de demônios aparece. Seu líder, Solniam, inspeciona a área. Nenhuma patrulha da Guarda Imperial, nenhum aventureiro de alto nível. Quase silencioso demais. Algo ainda o deixa inquieto. Ele explica o plano. Se dividam, levem todos os alunos para o prédio central, depois massacrem a todos e causem o caos até que o herói apareça. Ele promete sucesso e diz que eles se reagruparão mais tarde. Os demônios estão confiantes e se teleportam para a cidade. Mas no momento em que chegam, são engolidos por uma névoa vermelha que se espalha. O demônio Ganus avista um grupo de estudantes e lança chamas, mas ao se aproximar, algo nos estudantes parece estranho. A bruxa Pirrossalia e o domador de feras Rony movem-se pela névoa, gabando-se de como ficaram mais fortes sob o comando de Sultan. Um estudante passa correndo e Honey solta seus lobos para perseguir o garoto. Eles desaparecem na névoa vermelha. O tempo passa. Honey franze a testa e os chama de volta. Seus lobos retornam, carregando algo que definitivamente não é um estudante. Mais fundo na névoa, o rei ogro Mutarev vagueia por ruas vazias e resmunga que não viu uma única pessoa de verdade. Um golpe surge de lado. Mabel aterrissa, machado pronto. Ela o acusa de trabalhar para os mercadores. Ele não tem ideia do que ela está falando. Eles se chocam. Golpe por golpe, o chão estala. Mutarev admite que ela é melhor do que esperava, balançando aquele machado enorme como se fosse leve como um graveto. Ele a atinge com um golpe de clava. Ela chicoteia, adagas em pleno voo. Ele bloqueia com o braço. Ela ativa sua magia e o envolve em amarras escuras, mas Mutarev se liberta instantaneamente, rosnando que resiste a toda magia. Ele avança e golpeia com sua clava, mas Mabel de alguma forma desapareceu. Solniam reaparece em um pátio estreito que não estava no mapa. Ganus chega de outra direção e diz que este não é o ponto de encontro deles. Um por um, os outros chegam, todos dizendo que foram guiados até ali. Eles trocam informações e tiram talismãs de papel. Cada um deles encontrou os mesmos estranhos papéis espalhados. Solniam decide que algo está muito errado e ordena a retirada. É quando Seika sai da névoa e lhes diz a verdade. Cada estudante que eles perseguiram era um de seus Shikigami, todos, exceto a Mabel que Mutarev enfrentou. Mutarev ri, emocionado por enfrentar um oponente digno. Ele levanta sua clava, então sua cabeça cai antes que o golpe termine. Seika instala um talismã, murmurando que a resistência de Mutarev à maldição era muito baixa. Solniam congela. Pirrossalia grita e avança, seu terceiro olho em chamas, enquanto tenta transformar Seika em pedra. Não funciona. Seika abre um portão e invoca uma serpente colossal. Ela carrega um terceiro poder que se reflete em seu olhar. No momento em que se concentra nela, o coração de Pirrossalia para, e ela desaba como uma marionete com as cordas cortadas. A cobra de Rony irrompe do chão, estalando, mas não é nada comparado à besta de Seika. Rony tenta domar a serpente gigante, mãos estendidas, voz doce, chamando-a para curar. Solniam grita para ele correr. Tarde demais. A serpente o devora em um só gole. Seika balança a cabeça, dizendo que foi inútil. Este monstro odeia humanos profundamente demais para ser domado. Solniam olha fixamente, em choque. Usando sua visão especial, ele lê a aura de Seika e finalmente compreende. Este poder, esta profundidade. Seika é o verdadeiro rei demônio. Ele diz a Ganus para se teleportar e avisar seus aliados enquanto ele o atrasa. Ele também percebe que Seika está lutando para proteger a Mu, e o pensamento o destrói. O rei demônio escolheu o lado humano. Solniam reúne tudo o que tem e prepara um golpe final. Seika libera uma onda de poder que o esmaga como papel. A poeira se levanta. Quando ela se dissipa, Solniam está caído e parece que Ganus conseguiu escapar. Fora da cidade, Ganus tropeça pela vegetação. Ofegante pensando que Seika, o rei demônio, não pode ser real, um coelho agita um arbusto e ele pula. O alívio dura um batimento cardíaco. Uma dor aguda floresce em seu peito. Ele olha para baixo e vê um sigilo amaldiçoado queimando-o e não entende como foi atingido. Vemos a verdade. Mais uma das maldições de Seika estava à espera, silenciosa e paciente. Até Yuki fica um pouco abalada com o quão avassalador é o poder dele. Mabel corre, preocupada que Mutarev possa estar atacando outra pessoa. Seika diz a ela para relaxar, que está tudo resolvido e pede para ela manter a noite em segredo. Mais tarde, os estudantes dão outro grande banquete e Seika continua se perguntando o que dizer em seu discurso de boas-vindas. Ele pergunta a Mu como ela lidou com o dela antes e ela o lembra que foi interrompido por demônios. Se não tivesse sido, ela diz que teria falado sobre todos se fortalecendo juntos e se tornando verdadeiros companheiros de equipe. Seika se dirige ao palco, mas um esquadrão de cavaleiros irrompe e pergunta por Mu pelo nome. Ela avança, calma, e eles dizem que ela está sob prisão por crimes contra o Império, alegando que ela matou um emissário demônio. A Mu parece totalmente confusa, ela nunca sequer conheceu um. Os cavaleiros a algemam de qualquer forma. Mabel desloca seu peso como se fosse atacar, mas Seika diz a ela para recuar. A Mu é inocente, não vamos entrar em pânico, ele diz, e eles observam enquanto a Mu é levada. Depois Seika se encontra com a diretora. Ambos sabem que o Império está incriminando a Mu. Seika não consegue entender por que o Império iria querer remover a heroína do tabuleiro. A diretora diz que está fazendo tudo o que pode, e adverte Seika para não fazer nada imprudente.
Ele acena, mas seus olhos dizem outra coisa. Saindo do escritório, Seika diz a Ifa e Mabel para não se preocuparem. A diretora está trabalhando nisso, então elas devem confiar nela. Naquela noite, Seika sai sorrateiramente e invoca seu dragão. Ele ainda odeia receber ordens dele neste novo corpo, então ele o força a reconhecê-lo como seu mestre. Yuki aparece e implora para ele não ir. Ela diz que se ele usar todo o seu poder para resolver este problema, o país poderá rotulá-lo como uma ameaça, e ele poderá morrer da mesma forma que antes. A mandíbula de Seika se contrai. Quem quer que se interponha em meu caminho será apagado, ele diz. Yuki ouve a raiva de sua vida passada, fervendo, e implora para ele reconsiderar. Ele estala, diz a ela para se lembrar que ela é sua familiar, e ordena ao dragão que voe para a capital. Em sua cela, Amu senta-se sozinha, pensando em seus amigos e esperando ver Seika novamente. Passos param do lado de fora de sua porta. Alguém a visita na escuridão. Acima da cidade, Seika cavalga o dragão através de nuvens de talismãs que ele espalha como folhas brilhantes. Eles se desdobram em olhos e ouvidos, ajudando-o a procurar por Amu. Ele desce nos terrenos do castelo, nada impressionado com as patrulhas escassas, até que um guarda o avista e sopra um apito. Arqueiros invadem as muralhas e disparam. Seika levanta uma nuvem magnética e toda a saraivada se desvia como chuva atingindo um telhado. Mais flechas voam, então ele responde deixando 2 pedras caírem, dividindo a formação. Soldados invadem o pátio e gritam para ele se render. Ele os adverte para se moverem ou serem poupados se obedecerem. Eles atiram flechas flamejantes, ele desvia, move a mão e uma onda de inferno branco apaga a linha de frente. Eles ainda continuam vindo. Seika abre um pequeno portão e um demônio veloz irrompe, cortando as fileiras em um piscar de olhos. O resto avança. Seika os repele com chamas e continua se movendo, sala após sala, porta após porta. Finalmente, ele alcança a cela de Amu. A porta desmorona sob seu toque. Estou aqui, ele diz, e entra. O primeiro pensamento de Amu é para ele. Se ele a libertar, o Império não o marcará para sempre? Seika diz que a vida dela está em jogo. Ela argumenta. Eles vão limpar o nome dela. Ele balança a cabeça. Ah, mais, você é a heroína. Amu pisca. O quê? Seika explica. A cada poucas centenas de anos, o herói e o rei demônio são reencarnados. Ela é a heroína atual, e o Império está tentando apagá-la antes que o título possa importar. As botas arranham o chão. Gray aparece primeiro com a mão na lâmina. Seika menciona que ainda deve a Gray um duelo, mas a princesa Fiona entra em cena e diz que só quer conversar. Seika olha para além dela, ele pode sentir soldados lá fora, então olha de volta. Ela sabe que eles não durariam 3 respirações contra ele. Ele pergunta por que ela está tentando matar Amu quando os demônios deveriam ser o verdadeiro inimigo. A princesa responde calmamente. Há muito tempo, o herói salvou o reino dos demônios. Mas nesta era, tanto o Império quanto os demônios têm exércitos. Nenhum lado pode vencer de forma decisiva. As ideias de herói e rei demônio são ferramentas antigas que agora apenas desencadeiam guerras. Remover a heroína impede a faísca que poderia incendiar tudo. Até os demônios, ela diz. Estavam tentando remover Amu não para ganhar poder, mas para evitar uma nova guerra. Seika olha para Amu, depois de volta para Fiona. Ele deveria deixar Amu ser sacrificada pela paz? A princesa jura que está tentando salvar Amu discretamente. Ela pede a Seika para se retirar. Ele não será punido por esta noite e ela fará tudo o que puder para deixar Amu segura e livre. Os olhos de Seika se estreitam. Ele percebe que ela o tem manipulado desde o momento em que se conheceram. Empurrando e guiando como uma jogadora de xadrez, ela o lembra que ele prometeu obedecer a ordem dela depois de perder no xadrez. Ele balança a cabeça. Ele não arriscará a vida de Amu em promessas nas quais não confia mais. Sem outra opção, a princesa os faz ser escoltados para fora do palácio e mostra uma carruagem esperando. Vão para a cidade livre de Lacana, ela diz. Enquanto eles sobem, Amu a agradece pela capa que está usando. A princesa a havia entregue a ela durante aquela visita tardia no sul. Seika para, envergonhado, ele quebrou sua palavra. Ele se vira de volta para as muralhas do palácio, respira fundo e abre dezenas de portões. Uma tempestade de talismãs jorra e tece um campo brilhante sobre a cidade. Um por um, aqueles que ele matou esta noite respiram novamente, puxados de volta do abismo por sua arte. A princesa olha em choque. Ela havia preparado uma história de cobertura sobre um ataque de monstros para esconder as baixas. E agora ele simplesmente desfez tudo. Seika se desculpa, sua intenção era boa, mesmo que tenha arruinado o plano dela. Seika e Amu cavalgam pela noite. Ele pensa em Mabel e Ifa, provavelmente preocupadas demais. Amu suspira que desistir tão perto da formatura dói, mas então sorri. Eles podem finalmente aventurar-se como prometeram. De volta à capital, a princesa escreve uma carta para Mabel e Ifa, explicando o que aconteceu e para onde a dupla está indo. Dias depois, quando Seika e Amu chegam aos portões da cidade livre, há uma multidão e muito barulho. Eles abrem caminho, e lá estão elas, Mabel e Ifa, esperando com rostos ansiosos que se transformam em enormes sorrisos. Os 4 se jogam em um abraço, o peso da fraqueza se dissipando de uma vez. E é aqui que esse vídeo termina. Assista ao próximo vídeo e eu voltarei com um novo.